Gravar. Então, boa noite, Carol, tu que nos assiste agora de forma síncrona. Então, nós estamos aqui, estou espelhando o Logic Pro. Nós temos 3 faixas de áudio aqui, que são a mesma faixa de áudio que eu enviei, né? Esse piano em sol maior. Isso foi uma pequena vinheta que eu criei para servir como faixa de trilha sonora de fundo uma vez. Tem uma forma meio assim de sonatina clássica, né? É uma pequena composição. Ela não tem nem final, ela foi feita para ser feita ciclicamente. Se vocês perceberem o final dela, ela termina abruptamente porque eu podia colar ela e ela dava certo, né? Ela podia ficar repetindo em círculo. Era uma faixa de áudio de fundo. Bom, então eu estou aqui, a primeira faixa do Juliano, a segunda faixa da Carol e a terceira faixa da Eduarda. Né? O Normalize é um recurso, vamos dizer assim, final. A gente até pode dizer que o Normalize é a última coisa que a gente faz. A última coisa que a gente faz, não que ela seja somente a última coisa. Ela pode ser feita antes, e até deve ser feita antes, mas com certeza a última coisa que a gente faz tem que ser o Normalize. E eu vou explicar por quê. Tá? Antes de eu explicar por quê, eu quero que vocês, ao ter olhado essas faixas aqui, eu dei uma comprimida, tá? Eu poderia ter esticado ela bastante aqui, mas aí para fim de análise macro não é tão bom. Então eu dei uma diminuída aqui. E eu queria que vocês analisassem comigo quais são as diferenças entre essas 3 faixas. Por favor, formulem aí as hipóteses de vocês e, e a gente vai trabalhando em cima disso. Eu acho que a da Duda tá, tipo, ela aparenta que tá bem mais aberta que a nossa, assim, tipo, que a minha da Carole. No Parece sentido de que ela tá mais estourada. cheia, assim. Não, tipo, acho que ela tá mais cheia, não sei, mais forte, talvez. Sei lá, eu achei que tá, tipo, sei lá. Então, a da Duda realmente, ela tem mais volume, não é isso? Ela tem mais volume, né? Porque ela tá realmente ali, a faixa de áudio, a gente percebe que ela vai mais até o limite, né, dos 120 decibéis, né? Que é o 0 dB que a gente chama, né? No caso dos limitadores, o limite é 0 dB. Ahn, qual é a diferença específica entre a do Juliano, a de cima, e a da Carol? O que vocês acham? A impressão que dá é que o da Carol ele tá, vamos dizer assim, um pouco mais linear. Tipo assim, o nem do Juliano tem uns picos maiores e a da Carol tá um pouco mais, ah, vamos dizer assim, como é que eu não sei como Comprimida, eu acho explicar. que é. Não sei se é comprimida. Como é que é, Carol? Não, mas tu tá com ele desligado, Carol, senão não adianta. Comprimida. Isso. Agora, vamos pensar juntos. Será que isso se trata de compressão? Será que isso é compressão ou volume? Será que é compressão ou amplitude? O que vocês acham? Será que vamos tentar definir juntos. Será que a faixa da Carol está com maior compressão ou será que ela está com menor amplitude? E no caso de cada uma das assertivas, qual seria a diferença entre as duas? Eu acho que é menor amplitude. Porque não tem os picos tão elevados. Uhum. Isso. E como que a gente faz para reconhecer que tem um compressor? Que um compressor atuou numa faixa de áudio?
Porque ele justamente cortou esses picos que tem, né? Que a Carol falou. Uhum. Isto. Ahn, Agora, exatamente. Ou seja, o baixo volume significa que eu tenho uma amplitude pequena, né? Uma baixa amplitude, ou seja, o volume está mais baixinho. Compressão significa, geralmente quando está comprimido, a gente vai mais ou menos enxergar, gente. Se vocês virem uma faixa de áudio que recebeu um compressor, eles vão fazer para a gente tentar não perceber isso, tá? Mas em geral, se a compressão for grande, a gente vai perceber uma linha. Nossa, que horrível essa linha que eu desenhei, foi muito torta. A gente vai perceber uma linha acima do qual nada passa, né? Essa linha, às vezes, ela vai cortar e a gente vai ver, a gente vai conseguir enxergar. Principalmente quanto mais para baixo a linha, mais a gente enxerga. Quanto mais eu limitar, eu dizer, ó, eu não quero nada acima de 6 decibéis, ele vai baixando. Eu quero nada acima de menos 20 decibéis. Ele vai baixando mais, né? Agora, se eu botar um limitador mais alto, ele vai cortar só os picos, né? Ele não vai cortar a minha massa de som. É isso que é recomendado, né? Que um limitador seja ajustado para não cortar a parte predominante do som e corte só realmente os picos. Então a gente usa ele para não... de forma que ele não seja muito perceptível, nem visualmente e nem auditivamente. Por exemplo, eu poderia fazer, eu vou pegar a faixa da Duda aqui, ó, e vou... Opa, deixa eu só botar aqui pro... Cadê as minhas anotações aqui? Sumiram. Anotar, tá aqui. Vou botar pro mouse. Tá. Eu posso pegar a faixa da Duda, eu vou pegar a da Duda porque a da Duda tá com maior amplitude, tá? Nós usamos na semana passada, foi o... Adaptive Limiter, né? Tá? Agora, Duda, olha só. Não sei se ele vai aparecer aqui. Não, eu não vou fazer por aqui, eu vou fazer pelo trim. Vai ficar melhor de vocês enxergarem. Eu tô aqui com a faixa da Duda aberta. Deixa eu diminuir ela aqui de novo, tá? Aí agora eu vou colocar aqui... deixa eu pegar aqui nesse arquivo. Functions... vou colocar aqui em Function Settings. A janelinha do zoom está sempre em cima. Normalize, eu vou colocar... Olha aqui, menos 10 decibéis. Olha que viagem, o pico fica em 31,62223% da altura do volume total possível. Tá? Eu vou diminuir mais aqui ainda. Agora eu vou limitar que o máximo de altura que eu quero é isso aqui, tá? E vou colocar. Ok. Agora eu vou vir aqui em Normalize. E ele vai normalizar. Vocês viram o tamanho que ficou a faixa da Duda? Eu diminuí, né? Porque ele não está deixando passar nada além daquela faixa ali, né? Eu dei um Ctrl Z, não vou avacalhar com o arquivo da Duda aqui, tá? Eu aqui não consigo modificar o arquivo com o compressor. O compressor eu vou usar somente lá como... Eu posso usar somente sem alterar o arquivo, né? Aqui nessa ferramenta de edição que eu abri embaixo, eu mexo no arquivo original, tá? Mas assim, eu enxergaria um corte, né? Se tivesse o compressor que ia... Como se ele dizia, passou daqui, tirei tudo. Aí, feito isso, eu poderia dar de novo o Normalize, porque agora eu vou conseguir mais amplitude no geral, né? Então, eu percebo que a peça da Duda foi feito um Normalize bem legal aqui, porque ela subiu, ó, e eu estou enxergando... Deixa eu pegar aqui de novo a minha anotação.
A anotação, cadê? Tá aqui. Eu percebo que aqui no trabalho da Duda, ó, aqui estão os limites, aqui onde eu estou botando com a caneta, ó. Esses foram os limites, né? Se a Duda tivesse disposta a achatar um pouco mais esses limites, tirar um pouquinho mais daqui, e talvez daqui também, né? Ela poderia ainda dar mais amplitude, mas ela escolheu, não, eu vou fazer até aqui, porque se eu achatar mais, a peça começa a ficar reta, vai parecer o desenho dela, ao invés de ficar assim, cheio de relevos, vai chegar um ponto que vai ter um relevo, aí fica um retão, e depois relevo, quando chega naquele ponto dá um retão de novo, fica um sonograma bem engraçado se a gente aplica demais, né? Então, tá uma boa masterização, Duda, porque a gente conseguiu um resultado de amplitude grande no final, né? Que, vamos dizer assim, nos possibilitou ter um volume bacana, tá? O que vocês acham sobre o normalize? Não falo nem da compressão, mas do normalize do Juliano e da Carol. O que a gente pode falar sobre o normalize do Juliano e da Carol? Cuidado com o que som. Fala aí, pessoal, por favor. Hã? Cuidado com o que vão falar, hein? Carol, então olha só. Eu vou pegar a faixa da Carol, que é a que tem menos ganho, tá? Que tá com amplitude mais baixa. E eu vou mexer na tua faixa, Carol. Por quê? Na verdade, a tua faixa, nós temos muito mais ganho para dar antes de estourar, tá? Imagina que nós temos aqui, ó... Perdão, deixa eu pegar a linha aqui. Nós temos uma linha imaginária que passa mais ou menos aqui, e passa mais ou menos aqui, entre as faixas e mais ou menos aqui, tá? Essa linha do meio que eu pintei é o limite inferior da faixa de áudio de cima e superior da faixa de áudio de baixo. Esse teu sonograma aqui, Carol, ele pode ir até aqui, ó. Tá vendo? Ele pode ir tudo isso aqui, mas ele em geral tá ficando por aqui, ó. Então, como é que a gente pode dar um pouco mais de ganho nessa faixa da Carol, tá? A compressão da Carol me parece muito boa. Reparem que ela comprimiu um pouco mais, me parece que ela comprimiu um pouco mais do que a Duda até. Porque a gente... eu achei muito boa a compressão da Carol. Porque a gente percebe aqui, ó... Deixa eu pegar de novo meu lapisinho. Que, por exemplo, aqui a Duda escolheu manter esse relevo assim. Aqui também, ó, tá vendo? Já no da Carol, tá quase reto aqui, ó. E aqui também quase reto. Percebam que essa distância da Carol proporcionalmente é menor do que essa distância. Significando que no da Carol, esse piquinho aqui foi cortado um pouco mais. Eu achei bem interessante a compressão da Carol, né? Mas, no caso da Carol, a gente poderia... Não é uma questão de certo e errado, né? Tipo, a compressão que a Duda fez também está bem adequada, que vai garantir uma variedade dinâmica maior, né? Mas, então, a Carol fez uma compressão bem bacana, mas o normalize está faltando. Então, nós vamos fazer isso, Carol, agora na tua faixa para te ver, tá? Então, eu posso chegar até o limite de 0 dB. Né? 0 dB é o máximo, né? Senão ele vai começar a cortar. Então, ao invés de botar menos 20 aqui, eu vou botar 0, né? E aí, ele estava dizendo aqui, ó, o pico em 100% do máximo do volume. Né? 101%, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma música que está com um pico muito forte, e eu boto muito perto do zero,
qualquer outro som que se some junto ali pode estourar. Então por isso que o pessoal às vezes trabalha com -1. Mas eu vou botar 0 aqui, tá? Só pra gente ver o quanto que a faixa da Carol pode crescer, tá? Então arrumei o Normalize, agora eu vou dar o comando de Normalize aqui. Tá? Aqui tá a faixa da Carol. Deixa eu apagar os meus riscos ali, limpar todos os desenhos. E agora eu vou dar um Normalize. Perdão. Por que ele não está deixando eu dar Normalize? Será que é porque está em MP3? Bom, vou fazer de outra forma. Se ele não está me deixando fazer assim, eu vou mostrar a Duda como que dá para fazer e depois tu já pode olhar também como fazer exportando. Eu vou desabilitar esse canal aqui, eu vou botar mute, eu vou deixar mute aqui também o do Juliano e vou exportar o da Carol. Eu vou vir aqui em Bounce, tá? Project or Session. Aí aqui ele vai me perguntar se eu quero fazer Normalize, tá? Off. Eu vou botar On, tá? E vou botar OK. Agora então ele vai me perguntar onde é que eu quero salvar. Eu vou botar aqui simplesmente Carol, tá? Eu botei o Normalize e depois eu vou abrir a faixa da Carol já normalizada, tá? Vou botar aqui no desktop. Carol. Ele está mixando. Tá? Tá convertendo. Ele está mixando, mas como eu botei mudo os outros volumes, então ele não está mixando o som dos outros, não está misturando, né? Se eu tivesse habilitado os outros sons, ele teria misturado tudo e feito uma faixa só de áudio. Sorry. Fala, Duda. Acabei de olhar, o GarageBand não tem essa opção. Ah, que pena. Agora eu vou abrir uma nova faixa de áudio aqui. E é nela que eu vou importar a faixa que eu exportei normalizada da Carol. Tá? Então eu vou botar em importar, audio file. Agora eu tenho que achar aquele arquivo da Carol. Deixa eu ver, cadê a Carol? Isso aqui está no downloads, eu tinha botado no desktop, né? Carol MP3. Abrir. Percebem a diferença do Carol antigo e desse agora? Carol com Normalize. Eu vou trocar essa faixa aqui de lugar. Não, fiz bagunça aqui. Não vai dar para trocar agora. Mas então, vamos comparar essas faixas em azul, né? Carol, tudo aquilo ali, ó, esse era o teu, de cima aqui era o teu volume inicial. Teu ganho. No caso, com a tua compressão, a gente podia subir até este ganho que está aqui embaixo sem causar pico, tá? Então, dava para subir bastante o volume, né? Geralmente, Duda, ele vai ter um comando de normalize no meio da partitura ali, né? Por algum motivo, eu não sei se talvez o arquivo da Carol se é pela criptografia do MP3, por algum motivo ele não me deixou normalizar e mexer no arquivo. Se o arquivo tem algum tipo de proteção ali, não sei por que pode ter sido isso. No arquivo Wave da Duda eu mexi à vontade, não deu nenhuma restrição, né? Mas quando eu exportei deu certo e ele criou esse arquivo que está super amplo e percebe que agora, se vocês perceberem agora, o arquivo da Carol ficou um pouco mais amplo ainda que o da Duda. Concordam comigo? Por que o Normalize da Carol ficou mais amplo que o da Duda? O que vocês acham? Porque onde eu já tinha
pico ela tinha diminuído, talvez. E daí quando foi pra subir tudo, daí acabou, assim, o geral subiu tudo daí. Isso, exatamente. Isso significa que a Carol usou mais compressor do que a Duda. Porque se eu usar mais compressor, eu vou achatar mais. Se eu achato mais, quando eu vou expandir geral depois, ele expande mais também. Não, não é assim? O do Juliano aqui, ele usou, foi o que menos usou compressor, se vocês olharem, ó. Reparem a distância, comparem essas distâncias aqui. Não estou dizendo que está errado, tá, Juliano? Eu gosto de comprimir pouco música clássica, tá? Mas se vocês compararem esse aqui, tá? Com... Aliás, esse aqui não. Vamos comparar esse aqui com esse aqui com esse aqui, né? Vocês vão ver que a Duda deu uma comprimida, legal. A Carol deu uma baita comprimida, porque a diferença entre esses dois picos está bem pequeno. E o Juliano quase não comprimiu aqui, né? Então eu não sei se o Juliano chegou a dar o comando de normalize, mas como esse pico aqui, ó, tá quase já no final, que seria logo aqui embaixo, se ele desse um normalize, o áudio quase não ia mexer em nada, porque esse pico aqui logo já ia encostar no teto e não ia poder crescer o resto, porque o normalize ele cresce tudo proporcional. Ele vai crescer e quando o som mais alto da minha faixa bater lá em cima no limite de 0 dB, ele para de crescer tudo, né? Já o compressor não, ele vai achatar os picos e vai subindo pelo ganho até chegar ao 0 dB, né? E quanto mais eu for aumentando, mais achatado fica. Quanto mais eu aumentar a compressão, mais achatado fica. Eu queria fazer, de novo, a título de exemplificação para vocês, tá? Eu vou pegar aqui a faixa da Carol. Agora eu vou deletar essas faixas aqui. Vou pegar a da Carol que já está um pouco mais comprimida. Ver se eu consigo deletar aqui. Deletar aqui. E agora... Delete track. Delete track. E delete track. Ok, agora nós vamos aplicar... Cuidem bem como está esse sonograma, tá? O sonograma da Carol está bem rico em termos de dinâmicas ainda, tá? Apesar dela ter aplicado uma compressão maior que a Duda. Agora eu vou pegar a faixa da Carol e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar o nosso Adaptive Limiter, tá? E agora eu vou dizer o seguinte, ó. Agora eu não permito mais que nada se aproxime do 0 dB. Quer dizer, o máximo que eu vou permitir é -2. Tá? -2 é o máximo. Agora eu vou exportar de novo a faixa da Carol. Ele está me perguntando de novo. Botei normalize on, não tem problema. Deixei on. Então primeiro eu disse lá no limitador, eu não quero que nada passe de -2 dB. E depois no processo eu disse, agora tu normaliza. Primeiro eu mandei, não passa de 2 dB, e depois eu disse, agora tu normaliza. Tá? Ou seja, ele cortou tudo que estava acima de -2 dB. E no final ele vai normalizar de novo. Então eu vou botar aqui, Carol, final de verdade. Que agora esse é o final mesmo, tá? E vai cair lá no desktop. Ele está convertendo de novo. Está convertendo para MP3. Aí, ele
mandou para lá. Agora vou abrir uma nova faixa de áudio. Vou achar aquele arquivo lá e vou importar de novo ele, para a gente comparar com o anterior, tá? Carol, final de verdade. Abrindo. E agora, gente? A diferença está nítida. Vocês conseguem enxergar aqui em cima aquela linha do qual eu falava? Deixa eu pegar aqui a minha ferramenta de desenho. Vocês conseguem enxergar uma linha aqui, ó? Essa linha foi porque eu disse lá, corta tudo que passar de menos 2 dB. Aí ele pegou aquilo que estava lá no áudio, que já estava normalizado, e ele cortou tudo que estava acima de menos 2 dB. Aí depois no final eu disse, tá, agora sobe tudo, eu tinha cortado tudo em 2 dB, agora tu sobe tudo de novo. E aí esse normalize, ele aumentou o meu ganho, mas eu já começo a perceber ele já de uma forma muito mais ostensiva. Se eu olhasse a normalização de antes com a compressão que a Carol fez, ou que a Duda fez, que ficaram muito adequadas, a que o Juliano fez também, né? Eu não percebi a destruição da dinâmica. Agora, no momento em que eu tenho uma faixa que eu consigo enxergar essa linha reta aqui cortando ela, significa que eu já demoli dinâmicas. Concordam comigo? Então, lembrando regra de ouro, sempre que eu aplicar filtro, eu devo ser cuidadoso. Por quê? Eu estarei diminuindo dinâmicas e acrescentando distorção. Tá? Vamos ver se a gente escuta cada uma das faixas agora, para a gente ver a diferença. Vou botar mute aqui, primeiro a gente vai escutar só de cima. Agora invertemos e vamos para a segunda. Talvez para vocês não percebam tanto a variação de volume, né, de amplitude, mas eu aqui, que estou com os monitores de referência na frente, consigo perceber muito. De vez em quando dá uma falhada no áudio, não sei se vocês perceberam, dá tipo um... né? Isso é por causa do processador. O processador já está, no meu caso aqui, ele está usando turbo já, né? Porque eu estou rodando áudio e vídeo no Zoom e ao mesmo tempo processando áudio e vídeo, processando áudio no Logic Pro. E aí é puxado, né? O computador até é bom, mas é puxado para ele, tá? É altamente recomendável fechar todos os outros programas quando a gente está usando programas pesados de edição de áudio e vídeo. Gente, eu acho que aqui a gente conseguiu enxergar, então, de uma forma muito clara esse processo, né? Que, em síntese, né, a gente pode dizer que eu peguei a faixa que eu queria achatar para poder dar mais volume. Lá no limitador eu disse que o alt ceiling, né, o teto máximo, ia ser um certo limite. Aí ele pegou a minha faixa de áudio, cortou tudo que estava acima desse limite, ou seja, cortou uma linha reta, né, tudo que estava acima, e depois lá, quando eu fui exportar, eu normalizei e ele subiu já o produto desse corte de novo pro 0 dB, que é o máximo. Tá? Então, eu diria para vocês, se eu pudesse ser curto e não muito preciso,
grosso modo, eu diria para vocês que a masterização da Carol com Normalize, que está na faixa de cima, essa aqui, essa de cima, ela tá uma masterização mais adequada para a música clássica. Enquanto que esta masterização de baixo, ela tá mais adequada para música pop, né? Que vai ter uma pegada de baixo com bateria. Aí é mais comum a gente utilizar esse tipo de masterização e conseguir dar bastante massa sonora. Gente, dúvidas até aqui? Ficou claro para vocês por que primeiro eu defino um teto de compressão e depois eu dou o normalize? Então, só para ver se ficou claro, crystal clear. O que aconteceria se eu desse primeiro o normalize e depois a compressão? Se eu fizesse o contrário. Iria ficar igual a minha música, porque foi isso que eu fiz. Eu dei primeiro normalize e depois eu tentei comprimir. O que ia acontecer, Juliano? Desculpa que ficou baixinho, eu não consegui te ouvir. É que, tipo, primeiro, eu tinha colocado primeiro o normalize e depois eu coloquei o compressor. Aí eu acho que é por isso que não comprimiu tanto. Por conta do normalize ter coisado ali antes. Aham. No teu caso, Juliano, tu deu o normalize e subiu lá em cima. E depois, provavelmente, tu definiu o valor da compressão como sendo um valor muito próximo de zero, né? Ou seja, um valor que era... Tu quase não cortou nada. Ali, por exemplo, quando eu cortei menos 2 dB, eu dei um corte radical nos picos. Provavelmente tu cortou menos 1, entendeu? Menos 2 dB. Então o corte foi muito superficial. Inclusive, pareceu que estava com normalize, porque estava tão próximo do máximo, a tua faixa de áudio, alguns picos dela, que eu não tive certeza se tu tinha aplicado o normalize ou não, né? Então, o Juliano aplicou o normalize e depois, ou seja, ele subiu até o máximo que dava. Aí depois, ele cortou um pouquinho das arestas. Aí o que aconteceu? A faixa de áudio não explorou o máximo de volume que ela poderia ter explorado, né? O da Carol, eu não sei como é que foi, Carol. Se tu puder compartilhar com a gente como é que tu fez. Vocês estão ouvindo? Aham. Eu coloquei primeiro o amplificador. Aí depois eu coloquei o normalize de menos 1 dB. Uhum. Depois, por fim, eu coloquei o limitador. Uhum. Mas aí eu coloquei, acho que muito, eu coloquei menos 6. Então, o que acontece? Vamos tentar construir uma lógica aqui juntos, tá? Eu acho que isso é super importante para ficar claro. Deixa eu pegar aqui a ferramenta de escrever. Eu vou escrever aqui, tá? Vamos dizer, eu mandei de propósito, gente, uma faixa de áudio para vocês que estava muito baixinha. Sim ou não? Então é natural que a primeira coisa que vocês quisessem fazer era um normalize. Sim ou não? Porque ela estava muito baixinha, vocês queriam subir o máximo do volume dela, não é isso? Então, ok, normalizar no início. Tá? Normalizou no início, tudo bem. Agora aquela faixa que estava pequenininha ficou grande. Só que ela não ficou tão grande quanto ela poderia ficar. Porque como os picos eram muito disparelhos, eu não achatei nem um pouquinho eles, ela cresceu até o pico que estava mais alto e parou. Então, sem fazer eu dei o normalize antes de comprimir, ela chegou naquele pico e cortou. Então, primeiro eu fiz o normalize. Depois, eu botei o limiter. Tá? Aí, uma referência legal para o limiter seria, por exemplo, botar menos 2 dB. No teu caso aqui, Carol, eu botei menos 2 dB depois que tu já tinha feito o teu limitador. Então, na verdade, se somou o processo de compressão, tá? Mas se tivesse botado feito o normalize
Aí botado o limiter em menos 2 dB, ele ia ter dado uma achatada. E aí o que tinha que fazer depois no final? Qual o Normalize, comando? não? Ó, eu dei um normalize, cheguei no máximo. Aí, quando a faixa de áudio já estava grande, porque no início ela estava bem pequenininha. Aí eu dei o normalize, ela ficou grande. Aí eu botei o hard limiter e tirei as arestas. E agora o que falta fazer? Dá um normalize de novo? Normalize de novo. Exatamente. Tá? Neste caso, é assim. Por quê? Porque a faixa de áudio que eu dei para vocês estava pequenininha. Pode ser que vocês tivessem uma faixa de áudio que já estava mais alta, que já estava normalizada, né? Mas então o processo seria esse: normalize, limitador com bom senso e depois normalize de novo, né? Tá? Por que eu dei esse normalize no início? Vamos pensar juntos de novo. Porque a peça ela tinha alguns picos, porém ela tinha vários locais que estavam bem baixos, bem sem volume. Aí deu o normalize primeiro para dar essa equilibrada nos picos e no que estava baixo o volume. Exatamente. Em outras palavras, imaginem que eu posso chegar até 0 dB. Eu vou, né, essa escala, gente, tá? A escala do compressor é negativa, porque eu estou tirando decibéis, tá? Ou seja, eu estou tirando decibéis, né? Então o 0 é o limite. 0 é o céu, é o máximo de amplitude que o limitador vai me dar. Se eu tivesse dado o comando antes do primeiro normalize, se eu tivesse dado o comando limiter, ou compressor, menos 2 dB, teria adiantado alguma coisa? O que vocês acham? Eu acho que eu até vou desenhar isso para mostrar para vocês, para ficar claro. Vocês podem especular, o que vocês acham? E se vocês conseguem ver no meu caderno aqui, eu vou parar o espelhamento aqui um pouquinho, acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Passar uma linha central aqui. Aqui é o ponto de repouso, tá? Seria o ponto de silêncio. Quer dizer, que se eu não estivesse enxergando nada, eu só estivesse enxergando uma linha reta, significa que a música não tem volume, é pausa, é silêncio, né? Mas vamos dizer que esse é o máximo que eu posso trabalhar, até o 0. Esse 0 aqui, essa linha é o limite inferior, e esse 0 aqui é o limite superior, tá? Mas a minha faixa de áudio está toda baixa, de forma que os picos dela não passam de menos 6 dB. Isso aqui não é um 2, tá? Era para ser um 6. Menos 6, aqui vocês estão vendo espelhado, né? Eu tinha que ter escrito espelhado. Sacanagem. Então, mas eu mandei uma faixa para vocês que ela não, a amplitude dela não ultrapassava menos 6 dB. Adiantaria eu dar um comando de compressão para dizer para cortar tudo abaixo de uma faixa aqui em cima? Não ia adiantar nada, né? Ou seja, eu estou dizendo para ele, ó, corta tudo que está abaixo de menos 2. Menos 2 está aqui mais perto do 0, tá? Menos... Gente, escrevi espelhado olhando no coisa, agora me puxei. Então, o menos 2 está aqui em cima. O menos 6 é o máximo que estava chegando. Se eu mandar o compressor cortar tudo que tiver acima de menos 2, ele não vai cortar nada. Então, primeiro eu preciso normalizar para que esses picos atinjam o 0. E aí depois eu mando ele cortar
tudo que tiver acima de -2. E aí depois ele fez o corte, aí eu vou dizer, ok, agora normaliza de novo. Ficou mais claro, gente, isso? Tá? Esse é um... Mas aí que nem, tipo, se ou vamos dizer assim, se o áudio ele tivesse já nesse pico, por exemplo, de -2, não faria o normalize primeiro. Isso? Se ele, não, se ele tinha que estar no pico de 0. Porque, de novo, se Ah, o tá. pico dele tivesse em -2, e eu mando cortar tudo que está abaixo de -2, ele não vai cortar nada, porque o máximo que chega Tá. já é -2. Ele tem que estar, esse áudio tem que estar mais alto, os picos dele tem que estar mais alto do que o ponto onde eu vou mandar cortar. Porque Tá. imagine que é o menos infinito, tá? Menos infinito seria o menos 120 dB. E aí ele vai indo ao contrário. Então, menos 120 é um volume muito baixo, é zero, né? Vamos dizer assim, o menos infinito é zero. Menos 6 é mais baixo do que -2. Vocês entenderam pelo gráfico? -1 é mais alto do que -2, porque o ponto máximo é o zero. Então eu preciso sempre normalizar para a faixa estar no zero. Se ela já estiver no zero, eu não preciso normalizar. Se os picos já estiverem no zero, né? Aí eu não preciso normalizar. Então vamos dizer que vocês pegaram uma faixa que é da internet, vocês estão pegando e mixando ela com uma outra. Vamos dizer, Duda, que tu pegou lá uma faixa de acompanhamento de piano de uma peça do Metro Suzuki. E tu pegou lá, tá no CD lá da SAA, lá, sei lá quem é, né, a edição revisada, ela já tá normalizada direitinho a faixa de piano para tocar junto. Tudo certo. E aí tu vai botar uma faixa de violino tua, ou de um aluno teu, sei lá, né, que tu tá fazendo ali, enfim. A faixa de piano, provavelmente, ela já vem normalizada. Então, tu não vai precisar fazer isso. Agora, a faixa do teu aluno, que tu gravou no celular do teu aluno no microfone, ela jamais vai estar normalizada. Por quê? Agora me ajudem a responder. Por que uma faixa que eu gravo em casa jamais deve estar normalizada até 0 dB? Muito boa a tua pergunta, Duda, porque ela nos dá a oportunidade de nós pensarmos. Desculpa aí. Não, eu acho que porque ela vai estar, vamos dizer assim, também com os ruídos, né? Eu não sei, eu imagino. Então, imaginem que a Duda foi gravar uma faixa de violino, tá? 0 dB é um volume, é uma amplitude muito específica, né? Se eu for gravar, gente, quando vocês forem gravar, cada vez que o volume de gravação fica alto demais, ele vai acender provavelmente um LEDzinho vermelho na mesa de som, ou mesmo aqui no workstation, ele vai mostrar ali que deu um clipe, quer dizer, passou de 0 dB, quer dizer, aqui já inseriu distorção. Ele passou do 0 dB, tu gravou uma coisa tão alto o volume que estourou o 0 dB. A gente não vai ter como controlar tão perfeitamente o volume do microfone de forma que os nossos picos encostem no 0 dB. Não tem como, entendeu? Porque se tu fizer um pouquinho mais forte, ele já vai explodir. Então a nossa gravação, quando a gente for gravar, a gente vai deixar o volume médio ali em torno de -6 dB, para não correr o risco de que numa nota mais alta, né, do violino, ali num forte do violino, não deu clipe. Porque se deu clipe, não dá para aproveitar profissionalmente aquela faixa de áudio. Porque ele não registra a informação acima do 0 dB ali, né? Então, a gente sempre vai ter que gravar um pouco mais baixo, nunca a gente vai gravar até o limite, porque senão a gente vai ficar na iminência de estourar, de dar o clipe, né? A gente vai gravar um pouco mais baixo, depois a gente vai dar o normalize. Depois do normalize, a gente aplica o compressor e por fim dá outro normalize de novo. Né? Então, quando é uma faixa de CD, todo esse processo já foi feito e já estava normalize. Quando é uma gravação, é muito claro, ó. E eu vou demonstrar rapidamente isso para vocês também, antes da gente encerrar ainda, tá? Eu tô com o meu microfone ligado aqui. Eu vou apagar agora essas faixas aqui. Deixa eu tirar essa coisa aqui de cima agora. Vou botar aqui o record, tá?
Eu não sei se vocês percebem, mas tem uma barrinha aqui embaixo, ó. Tem uma barrinha aqui embaixo. Aqui tá mostrando o volume, né? O volume aqui na mixer tá em 0. E aqui, enquanto eu falo, ele tá dando em tempo real, ele tá registrando os picos, tá? Se eu falar muito alto, já! Ele não estourou, mas ficou no limite, ó. Vocês estão vendo? Agora eu vou falar já de novo, tá? Já! Uau, não consegui ser tão forte. Eu vou subir um pouco o volume aqui. Deixa eu tirar aqui. Ó, vocês viram no momento que ficou laranja, quer dizer que ele ultrapassou os decibéis, ó. Ele tá, eu vou resetar ele aqui, ó. Isso aqui é o peak level, tá? Até agora, de tudo que eu falei, vou resetar de novo. Até agora, de tudo que eu falei, o pico máximo está em menos 17 dB. À medida que eu for aumentando a minha voz, ele já passou para menos 9. Se eu gravar mais alto, ele já passou para menos 3. Mas se eu cantar muito alto, ele estoura. No momento que ele estoura, é como se ele cortasse no gráfico que vai aparecer lá na minha gravação, ele vai ter cortado, porque ele atingiu o teto, que é o 0. E aí lá ele vai inserir distorção. Então significa que o meu volume de gravação aqui, ó, ele não pode estar chegando, se vocês olharem aqui, ó, eu vou pegar de novo o lapisinho aqui para mostrar. Observem essa palheta aqui, ó. Estão vendo? Ele tem que ficar aqui no amarelo, a média, assim, enquanto eu tô cantando, mas ele não pode ir lá pro vermelho, porque se ele ir pro vermelho, ele vai estourar. E aí o som se prejudica. Agora, se eu diminuir o volume aqui e bater palma, não vai ter problema, quer ver? Vamos dizer que eu estivesse gravando bateria, né? Aqui ainda tá estourando, tá muito alto. Vou gravar menos volume. Ainda tá estourando, tem que diminuir mais aqui. Ainda tá estourando, ó. Tá estourando ainda? Então eu vou diminuir no... Ó, agora aqui começa a ficar um pouco melhor, se eu diminuir mais. Se eu diminuir muito, às vezes ele fica menos, às vezes ele vai um pouco mais, né? Eu vou ter que regular o meu volume de entrada de forma que ele não estoure a faixa. Eu vou botar para gravar agora, tá? E vocês vão ver o que ele vai construir na faixa. Bora lá, então. Ah, deixa eu só tirar esse metrônomo aqui. Tá? Gravar. Gravar. Ok, nós estamos gravando agora. Vocês devem estar vendo ali, o sonograma está sendo montado. O volume não está muito alto, tá tudo certo. Mas agora vamos dar umas pancadas aqui. Aí, olha ali que volume legal que deu, ó. Que show! Né? Então reparem que se eu estivesse gravando voz, o meu volume em 1.7 dB até tá baixo. Mas para gravar palma eu tenho que diminuir muito, porque a palma dá muito volume. A menos que eu faça uma palminha assim, ó. Tá? Ok, parei. Ele gravou em estéreo aqui ainda pra mim, né? Que loucura. Porque a faixa original era em estéreo, né? Eu vou fazer mais uma vez rapidinho isso aqui. Eu vou deletar essa faixa aqui e vou botar uma faixa mono. E vou botar pra gravar de novo aqui. Vamos ver se ele fica mono. Ok, agora sim, eu acho que tá mono, porque tá no centro da tela, né? Olha que legal o gráfico. Brilha, brilha, estrelinha, como eu estou
desafinando. Vou aumentar o volume agora. Aqui no meu microfone foi. Eu tirei o menos 10 dB e o volume ficou forte como você vê. Claro que não tão forte quanto se eu fosse bater palmas. Ok? Agora, deixa eu expandir um pouquinho aqui. Expandindo. Um pouco menos. Então, gente, claro que não é... Vocês veem aqui porque que é importante gravar por canais separados, né? Se eu fosse tentar gravar voz e bateria ao mesmo tempo, esse seria o resultado. Cada vez que a peça da bateria bate, ela bate e explode. Né? Cada vez que eu falo com muito menos ganho. Então a gente grava com canais separados, porque no caso da bateria eu posso dar um ganho muito menor. Né? E no caso da voz eu posso dar um ganho maior. Vou apagar aqui. Uma coisa que eu me dei conta, que eu fiz errado aqui agora para vocês, eu dei ganho aqui. Na verdade esse ganho é o relativo final, tá? O ganho que eu tenho que dar é na minha mesa de som. Reparem. Eu botei para gravar, o volume está no máximo, tá? Eu estou gravando com o volume no máximo. Eu vou continuar falando, só que eu vou mexer no botão de volume agora para ir diminuindo gradativamente. E a gente deve enxergar um sonograma que também vai diminuindo em termos de amplitude, porque afinal eu estou mexendo no botão aqui e estou diminuindo. Né? Então vai ficando cada vez menor. Eu estou chegando daqui a pouco próximo de 0, né? E ele daqui a pouco vai começar a captar quase nada. Então aqui eu diminui o volume para o mínimo volume de ganho. Estou diminuindo, diminui mais. Ué, agora diminui tudo. Não está gravando nada, ó, porque eu botei o volume de captação no 0. Mas agora eu vou aumentando aqui na minha mesinha. Né? Estou aumentando. Ó, eu acho que a minha esposa e a Clara estão chamando a vovó Célia para levar a toalha, que eu acho que elas esqueceram. E pegou o volume aqui, de tão alto que ficou, tá? Então é o volume de entrada. Então, se eu fosse querer gravar a bateria, provavelmente eu ia botar um volume baixinho aqui, ó. Tipo assim, deixa eu ver. Né? Só que pra voz, olha o tamanho que fica a gravação com esse volume. Agora, como eu quero gravar voz maior, então eu vou botar mais volume, eu estou gravando voz. Agora tem uma faixa ali substanciosa. Mas para gravar bateria, totalmente inadequado, porque a bateria ficaria assim. Tudo com pico. Tudo estourou. Fica aquela linha lá em cima. Né? Fica aquela linha lá em cima porque estourou e ultrapassou totalmente o limite máximo, né? Que ele era capaz de gravar. Ok? Entenderam agora por que nunca vai estar normalizada a faixa? Porque se alguma coisa estiver alcançando 0 lá, é porque no fundo deu clipe, estourou. Então eu tenho que gravar menos. O recomendado quando vocês forem gravar, gente, tá? Fica essa dica, e a última coisa de hoje, prometo, tá? Quando vocês forem gravar, os picos não devem passar desta região aqui, ó. Assim, né? Para cima e para baixo. Tá? Quando vocês forem gravar. Porque se uma coisa der uma escapadinha e sair, tudo bem. Mas não vai correr o risco dela alcançar isso aqui. Porque quando ela alcançar aqui, perdeu o áudio, perdeu a definição. Eu tinha a ideia hoje até da gente começar o processo de vídeo, não vai dar. Semana que vem nós vamos fazer edição de vídeo com multi-instrumentistas. Eu vou mostrar para vocês alguns processos legais. Nós vamos mexer em afinação de instrumento, que tá piano que está abaixo, fazer algumas coisas divertidas assim. E nós vamos ver como usar vários dos plugins que a gente usou aqui, que vocês agora já sabem usar, só que com uma interface diferente, né? E vamos adicionar também alguns plugins de vídeo também, que são bem bacanas.
Gente querida, dúvidas? A princípio, não. Mas foi muito legal assim que vocês puderam experimentar, ver na prática e a gente comparar os resultados assim e a gente ver como que uma boa masterização pode fazer diferença, né? Então, ah, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou postar esse vídeo lá no YouTube também, depois para a Carol poder nos assistir. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico feliz em ajudar. Podem me mandar áudio no Zap ali. E semana que vem a gente se encontra então para trabalhar com edição de vídeo multicanais. Tá bom? Beijo, gente. Pro Juliano é só um abracinho. Precisava um minutinho falar contigo. Tudo bem, então. Então aí a gente fica e a gente... Boa noite! Tchau, boa noite. Tchau, Juliano. Só um abraço, tá? Tá bom. Lembra de parar de gravar. Ah, tá. Deixa eu parar. Obrigado, Duda. Só um pouquinho então, Carol. Deixa eu parar de gravar.